E como o assunto é curto e isso termina um capítulo e eu não quero começar o outro, eu vou começar fazendo uma rápida revisão de funções convexas de uma variável. De uma função definida no intervalo da reta, ela se chama convexa quando o valor que a função assume em qualquer ponto desse intervalo, se esse ponto estiver situado entre dois outros pontos do intervalo, então o valor f de x é menor do que ou melhor, o segmento do arco, que é o gráfico, o segmento do gráfico da função que está compreendido entre dois pontos A e B se situa abaixo da secante que passa por esses pontos. Então isso significa que f de x é menor do que ou igual a f de A mais x menos A vezes f de B menos f de A sobre B menos A. Isso aqui é f de x e esse ponto aqui tem esse valor aí. Porque isso aqui essa é a equação da reta que passa pelo ponto A, f de A, e tem inclinação igual a f de B menos f de A dividido por B menos A, que é a inclinação da secante. Okay? Então, se a gente escreve o x como sendo A mais t vezes B menos A, como todo onde t está compreendido entre 0 e 1, então isso aqui fica sendo que f de A mais t vezes B menos A é menor do que ou igual a x menos A. Fica isso aqui, cancelando, então fica f de A mais t vezes f de B menos f de A. Ou seja, escrito de outro modo, ok? Então essa, já que pontos do Rn para n maior do que 1 não podem ser divididos um pelo outro, a gente não põe denominador e escreve dessa forma. Essa é a definição de função convexa de n variáveis. Uma função se chama convexa quando ela tem o seu domínio num conjunto convexo e cumpre a seguinte condição: se A e B
pertencem a x e 0. Então vale essa condição aqui. Essa é a definição de convexidade de funções de n variáveis. Os fatos mais importantes a respeito de funções convexas que nós vamos estabelecer são os seguintes. Dada uma função, eu volto ao caso de uma variável daqui a pouco. Eu quero apenas estabelecer qual o nosso objetivo aqui. Se eu chamar de E de f o conjunto de todos os pares x, y pertencentes isso aí é porque é epigráfico de f. O epigráfico é o conjunto dos pontos que estão acima do gráfico. Por exemplo, aí nesse caso de uma função de uma variável, se isso aqui for o domínio I, então o EDF é tudo que está acima do gráfico. Então, a primeira observação a respeito da definição de função convexa é que f é convexa se somente se E de f é um conjunto convexo. Isso aí não precisa nada de derivada, nem coisa nenhuma, nem continuidade, nem nada. Isso aí se baseia diretamente na definição. O segundo fato agora vamos supor que f é diferenciável. Então f é convexa se e somente se a f de A mais V é maior do que ou igual a f de A mais o produto interno do gradiente de f ponto A por V. Esse fato merece uma comparação com o caso de uma variável, porque isso aqui corresponde em uma variável ao fato de que a função convexa é uma função cujo gráfico se situa acima de qualquer das suas tangentes. Então, para uma variável, isso seria assim, o f...
f está definido no intervalo I, tem um ponto A aqui. E um ponto X. Então, isso aqui, f de A mais f' de A vezes x menos A, vou botar aqui, o x aqui para ficar mais longe, mais afastado aqui. F de A mais f' de A vezes x menos A é a altura desse ponto aqui. Que é um ponto, é a ordenada de um ponto de abscissa x que está sobre uma reta que passa pelo ponto AF de A e tem inclinação f' de A, que é a inclinação da tangente, que por definição de derivada é a derivada da função. Esse fato decorre da propriedade da derivada de uma função convexa de uma variável, que a derivada é uma função crescente. A derivada é uma função crescente. Portanto, o f de x aqui vai ser o f de A mais f' de algum ponto intermediário vezes x menos A, pelo teorema do valor médio. Mas esse ponto intermediário, ele vai estar aquém do x, tá? Entre A e x. Então, a derivada naquele ponto intermediário vai ser maior do que a derivada no ponto A. Então, isso aqui é maior do que f' de A vezes x menos A. Então, isso aí decorre imediatamente do fato de que a derivada do teorema do valor médio, juntamente com o fato de que a derivada é uma função, a derivada de uma função convexa é uma função crescente. A terceira propriedade, então, isso aqui se traduz, né? Isso aqui o x é um A mais V, isso aqui x menos A é o V. Se traduz nessa desigualdade aqui. E, finalmente, a outra propriedade da derivada das funções convexas, f de classe C2, é convexa, se somente se a matriz hessiana é não negativa para todo x pertencente a U. H e F no ponto X é aquela forma quadrática. Então, a função é convexa se somente se a sua derivada, a sua forma quadrática hessiana é uma forma não negativa. No caso de funções de uma variável, isso é uma consequência direta daquela propriedade de que as derivadas da função convexa é uma função crescente. Se a derivada é crescente, a derivada da derivada é não negativa. Então, que a derivada da derivada é exatamente a derivada segunda, que é, no caso aqui, é substituído pela forma quadrática hessiana. A fim de fazer esses três fatos, que são... Tem um terceiro fato aí, que é verdadeiro para funções de uma variável e que também é verdadeiro para funções de mais de uma variável, é que toda função convexa é automaticamente uma função contínua
desde que ela esteja definida num aberto. Quer dizer, uma função pode ser convexa e ser descontínua num ponto que não seja interior ao seu domínio de definição. Não é? Se eu considerar uma função definida num intervalo assim, AB, e de tal modo que ela é zero entre A e B, mas é 1 aqui no ponto A, função maluca, mas essa função é convexa. Se você aplicar estritamente a definição, ela é convexa. Ela ou é côncava, não é convexa. Mas é descontínua. Mas essa descontinuidade só ocorre porque a função, eu estou considerando um ponto que não é um ponto interior. Nos pontos interiores ela é contínua. Ela é contínua. Isso aqui, a continuidade. Por que a função convexa é contínua no interior do intervalo de definição? A razão pela qual ela é contínua é porque ela possui Bom, agora estou fazendo uma afirmação que F possui derivadas laterais em todos os pontos do intervalo. Se o ponto for um ponto extremo do intervalo, aí as derivadas laterais deviam estar no singular, porque só tem uma derivada lateral. Ele tá se ele é um ponto extremo esquerda, então ele só tem derivada direita. E se ele é um ponto extremo da extrema direita, ele só tem derivada à esquerda. Então, o fato é o seguinte, toda função convexa possui derivadas laterais, né? E o motivo pelo qual a função convexa possui derivadas laterais em todos os pontos do seu domínio, que é o intervalo, é uma razão bastante geométrica. É que se nós pegarmos uma função convexa, tomarmos um ponto, fixar aqui, e olhar para os pontos que estão de um lado e do outro, aqui eu já estou considerando um ponto que está no interior. Então tem pontos à direita e pontos à esquerda dele. Então a gente observa que, devido à convexidade, as inclinações das secantes, à medida que esse ponto se aproxima, o ponto X se aproxima do ponto A, pela esquerda, as inclinações das secantes vão aumentando e pela direita as inclinações das secantes vão diminuindo, de modo que as inclinações das secantes formam uma função monótona crescente também, porque vão diminuindo porque eu estou recuando, mas as inclinações das secantes de uma função monótona formam de uma função convexa, com uma vez fixado um ponto, a inclinação da secante que liga um ponto X ao ponto A do gráfico, o ponto de abscissa X ao ponto de abscissa A, essas inclinações formam uma função crescente de X. Ok? E, portanto, no limite,
Bom, uma função crescente, e além disso tem o seguinte: se esse ponto é interior, essa função é limitada. Por exemplo, aqui ela é uma função crescente quando x tende para A, mas não tende para o infinito, porque as inclinações são sempre majoradas por inclinação de uma qualquer secante que eu pegue à direita. Eu não estou. Aquele motivo que você descobriu aí, deveria ser derivada lá atrás, então interior. Não. Eu avisei que aqui derivadas laterais ou lateral, dependendo. Se o ponto for um ponto do extremo do intervalo, aí ela tem a derivada, só daquele lado onde tem sentido falar na derivada. Se você tiver um ponto que é esse ponto aqui, por exemplo, não existe a derivada esquerda, porque não faz sentido falar a derivada esquerda. Por favor, fale alto. Se eu... No exemplo que a gente acabou de ver, que tem um ponto assim, mas o segmento horizontal. Ah, sim, aqui, esse ponto aqui. Aí não tem. É verdade. É uma derivada infinita, você tem razão. Você tem razão. Então é melhor botar, existem as derivadas laterais. Tem razão, é melhor se ficar mais claro. Porque o fato que eu estou querendo utilizar é o seguinte: quando você tem uma função monótona, existe sempre os limites laterais, desde que essa função seja limitada. Então existem sempre, isso é um princípio básico que está logo no começo do curso de análise na reta. Existem os limites laterais de uma função monótona. Se uma função é monótona, então tem limite à direita e limite à esquerda, desde que essa função monótona seja limitada. Então, voltando aqui, o que eu estava falando é que existem as derivadas laterais de uma função convexa. Quando uma função é convexa, ela tem derivadas laterais. Por exemplo, uma função assim é convexa, nesse ponto aqui ela tem uma derivada à esquerda e uma derivada à direita. Isso obriga que a função seja contínua. Tem derivada à direita, tem derivada à esquerda, então ela é contínua. Tá? Embora as derivadas sejam diferentes, porque se ela tem derivada à direita, ela é contínua à direita. Se ela é derivada à esquerda, ela é contínua à esquerda. Essas duas derivadas podem ser diferentes, como é o caso ali, mas de qualquer modo ela é contínua à esquerda e à direita. Então ela é contínua. Agora, para funções de mais de uma variável, ainda é verdade que existem as derivadas chamadas derivadas de Gatot. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Né? A razão sendo aquela que eu mencionei, vou repetir.
Por quê? Porque a esquerda, as inclinações das secantes vão formar uma sequência, uma função crescente, limitada, porque já que esse ponto é interior, existem pontos à direita e essas inclinações estão todas limitadas pela inclinação de qualquer secante à direita. Toma uma secante e já limita todas as esquerdas à esquerda. Então, são funções monótonas limitadas, portanto, existem os limites laterais. Logo, F é contínua. Nós vamos ver logo agora que quando a função é uma função de mais de uma variável, que ela é convexa, então existem as derivadas de Gatot, mas isso não assegura que a função seja contínua. Entretanto, a função é contínua. Existe um teorema que está demonstrado no livro como apêndice, porque nós nunca vamos utilizar, né? Só para desencargo de consciência. Então, você tem... É contínua, não porque eu estou dizendo, mas porque a prova está aí. Porque uma função pode ter derivadas de Gatot e não ser contínua. Ela é contínua ao longo de cada... O que são as derivadas de Gatot? É uma derivada direcional em que você considera esse limite só quando t tende para zero por valores positivos. Então, é claro que se existe a derivada de Gatot, existe para cada ponto A, que existe na direção de cada vetor que eu pegue aqui, eu tenho a derivada naquela direção. Mas uma função pode ter, portanto, é contínua ao longo de cada segmento de reta que passa pelo ponto A. Mas ela pode não ser contínua. Mas isso nós vamos ver já já. A observação básica que nos vai permitir reduzir todas essas questões a uma questão de função convexa de uma variável é uma observação que é absolutamente óbvia, mas que é crucial, que é a seguinte: a fim de que uma função seja convexa, é necessário e suficiente que ela seja convexa ao longo de qualquer segmento de reta contido no seu domínio. Seja X um conjunto convexo. Seja F uma função real definida em X. F é convexa se somente se para todo X pertencente a X e para todo V pertencente a Rn, tais que X mais V pertence a X, tem-se a F, a função φ
Então, uma função é convexa se somente se em todo ponto, para todo segmento de reta contido no domínio X, a função restrita a esse segmento é convexa. Isso aí é uma consequência da observação óbvia de que se uma função é convexa num conjunto X, ela é convexa quando restrita a qualquer subconjunto convexo de X. Certo? Porque o intervalo é um conjunto, um segmento de reta, x mais tv, quando t varia entre 0 e 1. Quando x varia entre 0 e 1, x mais tv percorre esse segmento de reta, que é um conjunto convexo. Se f é convexa, f satisfaz aquela relação de convexidade para todo segmento contido no domínio, então a restrição dela a φ vai ser convexa e vice-versa. Né? Se todas essas funções φ são convexas, é imediato que x é convexa. Aí no livro está feito isso com todos os detalhes, os filigramas, mas é uma coisa absolutamente óbvia, que uma função convexa significa que ela é convexa ao longo de qualquer segmento. Isso é a própria definição de convexidade da função. Então, isso nos permite reduzir essas afirmações 2 e 3 a fatos de uma variável. Tá? A afirmação 1 é completamente clara. Né? Que se você tem... Suponha aqui está o x e aqui está o E de f, que é o gráfico de f, esquematicamente, né? Então, diagramaticamente. Então, esse conjunto é convexo porque se eu pegar dois pontos quaisquer desse conjunto, esse ponto tem uma coordenada x, a outra coordenada y, o outro ponto tem coordenada x', y'. Vou explicar. X pertence a x e y é um número real. É o valor, não, o número real. Y aqui também. X' pertence a x', y' pertence a x, y' pertence a r. Então, se eu pegar os segmentos de reta, supondo que f é convexa, então o valor de f em qualquer ponto desse segmento de reta, o segmento de reta que liga x, y, a x' e y', eu quero provar que se eu pegar dois pontos aqui, qualquer ponto desse segmento de reta eu quero provar que o conjunto é convexo. Então eu pego um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer, esse ponto x, y, e esse ponto x', y'. Então eu pego um ponto qualquer desse segmento de reta. Esse ponto é um ponto do tipo 1 menos tx mais tx', vírgula, 1 menos ty mais ty'. Ok?
Agora, esse 1 menos ty mais ty', é maior do que ou igual a 1 menos t f de x mais t f de x'. Porque y é maior do que f de x e y' é maior do que f de x', porque estão no conjunto E de f. Isso aqui, portanto, eu tenho o seguinte, é que isso aqui, isso significa que assim, a minha f é convexa. Por sua vez, isso aqui é maior do que ou igual a f de 1 menos tx mais tx'. Porque então isso mostra que esse ponto está em E de f. Que a segunda coordenada dele é maior do que f da primeira coordenada. Então o conjunto é convexo e vice-versa. A demonstração, a recíproca é igualmente óbvia. Então a primeira... eu apaguei as coisas que eu queria. Então a primeira das minhas afirmações é que f é convexa se somente se esse conjunto é convexo. É uma afirmação que se segue imediatamente da definição de função convexa. A segunda é que se U é um aberto convexo, e f é diferenciável, vamos supor inicialmente que f seja convexa. Hipótese. Eu quero provar desde que A e A mais V pertençam a U. Bom, eu faço aquela redução ao caso de uma variável. Se f é convexa, então, se eu considerar a função φ de intervalo 0, 1 em R, φ de t igual a f de A mais tv, essa é uma função convexa. Consequentemente, o φ de 1 é maior do que ou igual a φ de 0 mais φ' de 0. Está claro isso? Porque ela está definida no intervalo 0, 1. Que tem uma função convexa definida no intervalo 0, 1. Então, o φ de 1 é maior do que ou igual o φ de 1 menos φ de 0 esse comprimento aqui é 1, de modo que o φ de 1 menos φ de 0 é isso aqui, essa diferença. Isso aí é
é a inclinação dessa secante. É maior do que a inclinação da tangente. A inclinação da tangente é φ' de zero. A inclinação da secante é maior porque a função sendo convexa, a φ sendo convexa, o gráfico dela se situa acima de qualquer de suas tangentes. Então, essa desigualdade aqui significa que o gráfico de φ se situa acima da tangente que passa por esse ponto zero aqui. Isso aqui é a tangente. Portanto, é a reta que tem y igual a φ de zero mais φ' de zero. Essa é a equação daquela reta, porque a inclinação da tangente é φ' de zero e o aumento que eu dei, φ' de zero vezes x, desculpe. Y como função de x, a equação da reta é aquela ali. Então, para x igual a 1, então eu tenho isso aqui. Agora, se eu escrever isso aqui, o que é φ de 1? φ de 1 é f de a mais v. φ de zero é f de a. E φ' de zero. Bom, φ é igual a f ao lambda, onde lambda é aquele segmento, lambda de t é igual a A mais TV. Então, isso aqui é a derivada direcional da f na direção do vetor v. Então, fica provado que se uma função é convexa, então vale isso aqui. Reciprocamente, se vale isso aí, então a função φ é convexa. Por quê? Porque ela vale aquela recíproca, que se a função ela tem o seu gráfico situado acima de todas as suas tangentes, então essa função é convexa. Então, para ver isso, suponha reciprocamente, supondo válida essa desigualdade para todos os pontos, em todos os pontos, então a função que é a função φ, que é a função φ definida por φ de t igual a f de a mais tv, então mostraremos que a função φ é convexa sempre, então, para todo A e todo V, que desde que A mais V esteja contido em U, então a função f é convexa. Ora, se a função φ é definida desse modo, então o φ' de t vai ser o gradiente de f no ponto no ponto A mais TV, produto interno por V.
Para mostrar que essa função é convexa, eu observo o seguinte, que essa função é f de A mais TV, vou mostrar que é igual a f de A mais T0 de V mais T menos T0. Que eu vou mostrar que essa função φ é convexa, quer dizer que ela cumpre aquela desigualdade de convexidade restrita para a função. Cadê? Onde é que está? Eu apaguei. Vale a desigualdade correspondente a essa para funções de uma variável. Então, para isso, eu tenho que mostrar em qualquer ponto T0 pertencente ao intervalo 0,1. Vale isso aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, nesse caso, f de A mais TV é maior do que ou igual, que eu estou supondo que vale essa desigualdade, a f de A mais T0V, que agora o meu ponto de partida é o ponto A mais T0V, porque a minha função φ está dividida no intervalo 0,1 e quero mostrar que ela é convexa, então eu tenho que mostrar uma desigualdade válida em qualquer ponto do intervalo 0,1. Então eu pego um ponto T0 arbitrário. Então isso aqui, f de A mais T0, é maior do que ou igual a f de A mais T0V, mais o gradiente de f de A, de f no ponto A mais T0V, multiplicado, então, produto interno desse gradiente pelo vetor SV, onde S é o T menos T0. É o acréscimo que eu dou para passar de T0 para T. Esse acréscimo aqui vou chamar de S, para simplificar a escrita. Então, isso aqui, agora, isso aqui vai ser igual a F de A mais T0, mais isso aqui é o gradiente de F no ponto A mais T0V, produto interno por V, multiplicado por... Esse S é um número real, portanto, se eu multiplicar o vetor por um número real, o produto interno fica multiplicado por aquele número, T menos T0. Então, isso aqui, a gente pode ler isso aqui da seguinte forma: φ de T é maior do que ou igual a φ de T0 mais φ' de T0 vezes T menos T0, de acordo com a observação feita anteriormente a respeito da derivada da φ. Então, isso mostra que a derivada, que é tangente a φ, isso aqui é a equação da tangente ao gráfico, o tangente ao gráfico de φ, isso aqui é a equação da tangente ao gráfico de φ no ponto T0. Ou melhor, que essa tangente ao gráfico no ponto T0, ela se situa acima do gráfico da função, ou melhor, abaixo. Quer dizer, o gráfico da função está acima de qualquer ponto da tangente. Eu tenho aqui o gráfico de φ, eu tenho um ponto T0, aqui a tangente no ponto T0, então isso aqui, essa altura aqui é φ de T, e essa altura aqui é esse valor aqui, φ' de T0, T menos T0. Esse aqui é φ' de T0, T menos T0. Não, essa altura é φ de T0 mais, porque ela passa aqui. Ok?
Então, isso mostra que a função φ é convexa, por conseguinte, a função f é convexa. Ok? Então, fica provado assim que a função é convexa se, somente se, vale isso aqui. Quer dizer, quando eu der um acréscimo a v, esse acréscimo a função vai sofrer um acréscimo igual a isso, mais a derivada direcional na direção do vetor v. E, finalmente, para completar, aqui e tem um fato que tem uma consequência. Esse fato aqui já tem uma consequência interessante. Ele diz o seguinte: todo ponto crítico de uma função convexa é um ponto de mínimo global. Isso é um fato da maior relevância. Quer dizer, uma função convexa não é verdade, ela não tem mínimo local que não seja mínimo global. Não é verdade que uma função convexa tenha um único ponto de mínimo. Isso não é verdade. Ela pode ter vários pontos de mínimo. O conjunto dos pontos de mínimo de uma função convexa é um conjunto convexo. Isso aí resulta imediatamente da definição. Eu não sei se eu pus isso como exercício aqui, devo ter posto. O conjunto dos pontos de mínimo é convexo. Está aqui, tá? E é um conjunto convexo e nesse conjunto a função é constante. Bom, está faltando então só provar que uma função é convexa se e somente se a sua... Bom, se ela for de classe C2. Ela é convexa se somente se a sua matriz hessiana é não negativa. Isso significa que a derivada Isso é a condição necessária suficiente para que a função seja convexa. Que se tem essa... Uma observação que eu queria fazer é o seguinte: essas condições de convexidade expressas em termos de derivadas, elas são de uma utilidade muito grande. Porque, em geral, se você quiser
partir da definição de função convexa e provar que uma determinada função é convexa, não sei se algum de vocês já tentou fazer isso diretamente a partir da definição, dá um certo trabalho. Se não, tente, por exemplo, provar que a função f de RR, f de x igual a x2, que é convexo. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas não é absolutamente trivial. Quer dizer, para você provar que uma função é convexa, você tem que provar certas desigualdades. E o que vale é a recíproca disso. É que se você quer provar certas desigualdades, então você, em geral, as desigualdades mais interessantes são desigualdades que provêm de convexidade. Então você quer provar que uma coisa é maior do que ou igual a outra, você arranja uma função convexa, então você tem uma desigualdade. E você verificar que a função é convexa, você verifica, tem um teste que é da derivada. Derivada, se uma função de uma variável, a derivada é crescente, se a função de várias variáveis, a derivada segunda, a matriz hessiana é não negativa. E então isso serve para provar desigualdades, né? No volume 1, tem um exemplo simples, que é da desigualdade da média aritmétrica e média geométrica. Uma desigualdade bem elementar, que a média geométrica de n números é sempre maior do que ou igual à média aritmétrica, que a gente prova usando a convexidade da função exponencial. E a convexidade da função exponencial segue-se imediatamente do fato de que a derivada segunda da função exponencial é ela mesma, portanto é positivo, né? Okay? Outra observação é a respeito de convexidade estrita. A definição de convexidade utiliza uma desigualdade desse tipo, menor do que ou igual. Quando vale a desigualdade menor do que, então a gente tem necessariamente uma convexidade mais estrita, chamada de convexidade estrita, né? E que quando a matriz hessiana é estritamente positiva, quer dizer, não é não negativa, é mais do que não negativa, é positiva, então a gente tem uma desigualdade, tem uma convexidade estrita, quer dizer, vale menor do que. A recíproca é falsa, porque você pode ter uma convexidade estrita. O que é uma convexidade estrita? É quando na definição de convexidade você tem o maior do que e não igual, necessariamente. Um exemplo que convém ter em mente, um exemplo extremamente simples, mas convém ter em mente, é y igual a x4. Ou, se quiserem, duas variáveis, x4 mais y4, que isso é a superfície de revolução. Essa função é convexa, a derivada segunda dela, y' é 4x3, y duas linhas é 12x2. Então, não é estritamente positiva, porque se anula na origem. No entanto, essa função é estritamente convexa. Então, se vale maior do que, se for y duas linhas maior do que zero, isso implica convexidade estrita. Mas a recíproca não é verdadeira. Essa é uma função aqui que é estritamente convexa, mas essa condição não se aplica. Bom, voltando à história que eu apaguei, né? F de classe C2 é convexa se somente se a matriz hessiana
positiva, é não negativa em todos os pontos. Isso também se reduz ao fato de que f de classe C2, qualquer f é convexa, se somente se a função φ isso aqui é para todo A, desde que A e A mais B pertençam a U. Então, f é convexa se somente se a derivada segunda é positiva. Φ é convexa se somente se a derivada segunda é positiva. Porque, claro, que se f é de classe C2, essa φ vai ser de classe C2 também. E agora a derivada segunda se exprime em termos da derivada segunda da matriz jacobiana. Porque o φ' de t vai ser a soma de D2F sobre DXI no ponto A mais TV vezes alfa I. Soma em relação a I. E se eu derivar outra vez, φ duas linhas de T vai ser a soma de J D2F agora. DXI, DXJ no ponto A mais TV alfa I, alfa J. E essa derivada aqui no ponto zero vai ser a derivada da f. Importa que isso aqui vai ser positivo se somente se essa matriz jacobiana vai ser, essa matriz hessiana vai ser uma matriz não negativa. Ok? Com isso, nós terminamos o capítulo 3, com exceção do apêndice, que é a continuidade da função convexa, que é uma brincadeira com épsilons e delta, que não tem maiores consequências. É muito mais interessante vocês fazerem os exercícios. E o próximo assunto, aí a coisa começa a ficar muito mais interessante agora. Por que que eu digo que fica muito mais interessante? Que em análise a gente tem dois tipos de considerações. São as considerações de natureza, eu diria, manipulativa. A gente tem que saber as propriedades dos assuntos com os quais nós estamos lidando, mas sem precisar de provar a existência de alguma coisa. Depois tem outro tipo de considerações que envolve a existência de coisa. E agora nós vamos entrar nesse tipo de coisa, que é uma função implícita. Nós vamos mostrar que, diante de certas condições, a gente pode definir uma função. Existe uma função, uma única função que satisfaz tais e tais e tais condições. Né? Então, nós temos o primeiro exemplo disso de função implícita aqui. Depois a gente vai ver no capítulo 6 o caso de funções implícitas, de mais funções implícitas. Qual é o capítulo? Capítulo 6. Então, eu disse que não ia falar nisso, mas eu acho que eu... O que vocês preferem? Que eu dê mais 20 minutos de aula ou deixe para a semana que vem começar o capítulo 4? Fala ou me calo? Hein? Acho que está faltando muita pessoa hoje. Está faltando, né? Tá bom. Boa desculpa. Esse cara é um grande diplomata. Vou sugerir que você seja o ministro do exterior do Paraguai. Tá bom. Então a gente começa. Nesse caso aqui, apesar do título ser funções implícitas, é uma função implícita. Mais tarde a gente vai ver que essas coisas se estendem para várias funções implícitas ao mesmo tempo.